Glória a Deus. Tá ligado? Tá, né? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, com a boa noite. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos começar esse culto orando ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá para chegarmos até este lugar, para revermos os irmãos, louvarmos o Teu nome, aprendermos com a Tua palavra, orarmos, estarmos em comunhão contigo e com os irmãos também. Que o Senhor possa ficar presente aqui com o Teu Espírito Santo, nos alegrando, falando conosco. Que o Senhor possa nos guardar aqui, aleluia, abençoar as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares aqui representados, para a glória do Teu nome, Senhor. Fica conosco, é o que eu te peço, fica conosco, amigo Espírito Santo, amém, amém. Você pode se colocar, você pode se sentar, por gentileza. Eu já fiz aqui a minha saudação, né? Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sou o diácono Rodrigo Silveira, glória a Deus. Estamos aqui nessa noite para participarmos do culto, ouvindo a palavra, amém? Glória a Deus, ouvindo a palavra. Vou apresentar aqui o pastor Vagnaldo, sua esposa, irmã Vera. Não chegaram ainda, que também o auxiliam, né? Presbítero Luciano, irmã Josi, está com a gente para pregar a palavra aqui nessa noite. Pastor Eliseu, ali de Tubarão, glória a Deus. Demais obreiros, obreiras, amigos visitantes, sejam todos bem-vindos, glória a Deus. E eu quero convidar vocês para nessa noite, nós fazermos um culto com excelência para o nosso Deus. Daqui a pouco vai entrar o ministério de louvor, vamos fazer um culto de excelência para o nosso Deus. No segundo louvor nós teremos a coleta da oferta, né? A gente pode contribuir com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, né? Para que sempre haja mantimento aqui na casa do Senhor, para as despesas da casa do Senhor. Lembrando que aqui atrás, né, não podemos esquecer, para aqueles que não sabem, nós temos os banheiros aqui atrás, temos fraldário, temos aqui uma porta de emergência, você sabia? À sua esquerda tem uma porta de emergência, uma necessidade, só abrir, né, e passar por ali, amém? Qualquer dúvida, só procurar lá na porta os nossos recepcionistas, o irmão e a irmã que estão lá. Os avisos vão ser passados, né, no final do culto, os avisos vão ser passados no final do culto. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês, lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 29. A gente vai estar lendo alguns versículos ali, e eu não quero, né, me demorar muito para passar para o louvor e depois a palavra oficial do pastor Eliseu. Lucas 10, 25 ao 29, vai estar aqui na projeção, né? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele sempre vem, né, com essas perguntas para Jesus, né? E era um intérprete da lei, pessoas que conheciam. Aí Jesus responde para ele com outra pergunta.
Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, o homem respondeu para Jesus: está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O homem respondeu para Jesus. No 28, então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Só que ele ainda não ficou satisfeito, ele queria ainda mais, queria perguntar mais coisas para Jesus. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? É a pergunta dessa noite. Quem é o meu próximo? Nós estamos, eu posso falar que ainda estamos na campanha, na conferência da família, estar conferindo, com a nossa família, e as palavras elas foram muito bem colocadas aqui durante esta conferência, e nos chama a atenção esse texto também, o homem perguntando, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai falar para ele, uma palavra maravilhosa aqui, que é do bom samaritano, e vocês conhecem bem aqui a história. Tinha um homem lá caído, deixaram ele quase morto, tal. Passou um sacerdote, não fez nada por ele. Passou um levita, não fez nada por ele. Mas passou um samaritano e resolveu fazer alguma coisa. A pergunta é, quem é o meu próximo? Mas vamos mudar isso, como Jesus colocou para ele. Te coloca na posição de próximo. A gente está sempre perguntando, quem é o meu próximo? Por quem que eu vou fazer alguma coisa? Não, se coloca na posição de próximo de alguém. Vou lá para a África fazer missão. Vou lá para a África fazer missão para o meu próximo. E às vezes o teu próximo está do teu lado. Pode ser a tua esposa que está precisando de ajuda. Pode ser o teu filho pré-adolescente, pode ser o teu filho adolescente, pode ser o teu filho jovem que está precisando de você. Quem é o meu próximo? Pastor Wagnaldo, nosso próximo pode estar do nosso lado. E às vezes a gente não dá essa atenção. Fazer missão na África, maravilhoso também, se alguém estiver viajando para lá. Aquelas pessoas lá vão ser o teu próximo também. Por onde a gente estiver passando, vão estar ali pessoas próximo da gente. Agora, a questão é, a gente se colocar como próximo dessas pessoas. Olha o que Jesus finaliza falando para ele. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus fala para ele, qual dos três? Foi o sacerdote? Foi o levita? Foi o samaritano? Que foi o próximo deles? Aí o homem respondeu. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tudo igual modo. Quem é o meu próximo? Vamos mudar essa pergunta. Te coloca na posição de próximo. Por onde você estiver passando, vai ter alguém que vai estar precisando, vai ter alguém em necessidade. Te coloca na posição de próximo. Vamos nos colocar na posição de próximo das pessoas. E a gente às vezes fica perguntando quem é o meu próximo, a gente não acha. Aí fica dando desculpa igual esse homem aqui, intérprete da lei. Não importa, vamos nos colocar na posição de próximo das pessoas. Quem é, Rodrigo? Você vai descobrir. Você vai descobrir, por onde você passar, vai ter alguém que você pode estender a mão, não só de forma financeira, com o teu tempo, com a tua ajuda, com aquilo que você tem de melhor, com os teus dons. Vamos nos colocar na posição de próximo de alguém. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Já oramos
Vamos passar então para o louvor. Depois o pastor Eliseu. Boa noite, igreja, a paz do Senhor a todos, amém? Que bom, né, a gente estar aqui mais uma vez, para adorar esse Deus que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que a gente possa fazer isso com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, sem nenhuma reserva. Essa canção que nós vamos cantar, tem uma parte que diz assim, ó, vem assim como estás, né, diante do Pai, para adorá-lo. Não importa como tu estás hoje, talvez esteja triste, alegre, eu não sei, mas Deus sabe, e que a gente possa entregar um perfeito louvor para Ele. Eu acredito que o sacrifício de louvor, ele sai do lábio daquele que ama a Deus, mas principalmente daquele que está passando por grande luta e ainda abre o seu lábio para louvar a Deus, para engrandecer o nome dEle, em gratidão, mesmo passando por dificuldades, circunstâncias adversas, a gente ser grato a Deus, amém? Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará, Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas
estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Santo é o Senhor. Te adoramos, Senhor Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, só o Senhor é santo. Santo é o Senhor. Minha alma engrandece. Minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Santo, só o Senhor é santo. Santo é o Senhor. Santo, só o Senhor é santo. Santo é o Senhor. Ele tem enchido nossas lâmpadas. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo,
só o Senhor é santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia. Tu és santo, Senhor. A ti, somente a ti, toda a honra, toda a glória a ti, Senhor Deus. Aleluia. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar teu nome é santo, teu nome é santo, santo, teu nome é santo, és Jesus, teu nome é santo, santo, teu nome é santo, só tu és, teu nome é não há outro como tu, só tu és Deus, tu és o maior, só tu reinas sobre terra e céus, só tu és Deus, tu és o maior, Senhor da minha vida, tu és Senhor do meu coração, a
santo, santo, santo é o Senhor. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Senhor, do fundo da nossa alma, do nosso coração. Ah, Senhor Deus, obrigado por este momento, Senhor. Que nós possamos valorizar, Senhor, cada momento na Tua presença. Sabemos que não se limita somente ao culto, Senhor, mas em todo tempo nós devemos estar conectados contigo, Senhor, porque sem Ti, Senhor, não há seiva, sem Ti não há vida, Senhor. Somente poderemos dar frutos ligados em Ti, Senhor. Obrigado por este momento, Senhor. Oh, Senhor, que o nosso coração, a nossa alma anseie por esses momentos na Tua presença, Pai. Te louvamos com todo o nosso ser. Oh, Senhor, fala conosco neste momento. Usa a vida do pastor Eliseu, Senhor. Fala através dele aos nossos corações. Nós precisamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra nesses tempos tão difíceis, Senhor. Tempos, Senhor Deus, onde há tanta, Senhor, investida do inimigo contra as nossas almas. Sabemos que não é uma perseguição, Senhor Deus, no corpo, Senhor Deus, mas é na mente, Senhor Deus, constantemente, Senhor Deus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Eliseu. Glória a Jesus, glória a Jesus. Graça e paz, amados. Bom é estarmos aqui, diante do nosso Deus, que é santo, que é digno de honra, glória, louvor e adoração. Deus, que nós podemos levantar as mãos para adorá-lo, um Deus que nós podemos prostrar aos seus pés, sem pensar que estamos nos rebaixando, que estamos... Não. Mas assim reconhecendo a sua grandeza, a sua santidade. Amados, vamos ler as Sagradas Escrituras no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Parabenizá-los pela campanha da família, que ela alcançou outros lugares, outros pontos, outras famílias. Não ficou só aqui. E a palavra que o diácono Rodrigo trouxe, não é? Mas lá no grupo já foi colocado quem é o seu próximo também. O pastor Wagnaldo colocou lá no grupo. Quem é o seu próximo? Quem é meu próximo? Está ali no grupo, para você ajudar. Tem uma pessoa lá em Tubarão que toda vez que ela oferta, pastor, eu dei tanto de oferta, pastor, eu dei, coloquei tanto, pastor, eu dei tanto.
falei, não precisa falar que você deu oferta. Põe lá e pronto. Dê oferta e não precisa ficar toda vez se justificando. Eu dei oferta, eu dei tanto. Não. Porque Deus conhece o coração. Então, como foi colocado, você não precisa me manifestar. Vai lá e abençoe o próximo. Depois, no final do culto, tem mais um próximo para você ajudar, mas depois, é lá no final. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Tomai o seu assento. A Bíblia ela sempre vai mostrar para nós grandes acontecimentos, milagres, maravilhas. Mas nós vamos encontrar nesse texto aqui a conversão de Saulo, que se tornou um Paulo. A conversão de Saulo, um dos principais perseguidores ou perseguidores cristãos. Teve muitos, mas Paulo foi um dos principais.
né, uma pessoa em destaque, né? A sua conversão foi um dos maiores acontecimentos da igreja depois da vinda do Espírito no Pentecostes. Um dos maiores acontecimentos, a conversão de Paulo. Que nós conhecemos esse homem aqui, e como um dos principais perseguidores de cristãos, perseguidor da igreja. Então, quando nós olhamos aqui para sua conversão, isso nos chama a atenção. E o próximo acontecimento seria a conversão de gentios. Porque o Senhor Jesus, Ele vai de encontro com esse homem aqui para que ele pudesse então levar o Evangelho, levar a sua palavra. E quando nós olhamos aqui para a conversão desse homem, nós entendemos que Deus estava dando continuidade ao seu plano. Deus estava dando continuidade, né, ao seu plano de levar o Evangelho a todo mundo. Né? E Paulo era um homem importante. Paulo era um homem importante. Paulo era um homem culto. Paulo era um homem que estudou numa boa escola. Paulo era um homem que esteve com pessoas importantes, andou com pessoas importantes, não é? E quando eu leio esse texto e eu leio a história de Paulo, eu penso que Paulo, sendo uma pessoa importante, sendo um homem de recursos, Paulo então vai de caminho para Damasco, e eu imagino que ele está montado no seu cavalo bonito, seu cavalo pomposo, um cavalo alto, não é? E ele vai, né, caminhando para Damasco. E quando nós vemos os primeiros versículos aqui, o texto diz que Saulo ainda respirava ameaças de morte. E eu pergunto, você já viu um animal raivoso? Já viu um cachorro bravo? Já viu um boi bravo? Dá para a gente imaginar Paulo com essas características. Porque o texto diz que ele ameaçava, né? Então eu imagino que Paulo ia lá no seu cavalo, né? Quando eu chegar lá, se eu encontrar algum crente, se eu encontrar alguém do caminho, eu vou exterminá-lo. Ou vou exterminá-los. Mas bastou apenas alguns segundos para que a vida desse homem fosse mudada. Bastou apenas alguns segundos para que a vida desse homem, Saulo, que se tornou em um Paulo, essa vida, ela fosse mudada e ele fosse colocado no seu devido lugar. Fosse colocado no seu devido lugar. Paulo teve alguns encontros que mudou a sua vida, que mexeu com a sua vida. Mas o que esse texto mostra para nós aqui é que dentro desses encontros que Paulo teve, ele teve encontro com Jesus. Ele teve encontro com o próprio Senhor. Porque quando nós olhamos para esse homem na estrada, e um homem zeloso, né? Paulo era um homem zeloso, que pensava estar verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Né? No seu entendimento, no seu coração, ele tinha certeza que ele estava fazendo a vontade de Deus, que ele estava servindo a Deus, perseguindo, não é? A igreja, perseguindo os crentes. Ele estava certo disso, que ele estava no caminho certo, que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava sendo zeloso, não é? E se alguém o detivesse, se alguém parasse Paulo no caminho e fizesse algumas perguntas para ele, né? Indagasse Paulo, não é? É possível que Paulo respondesse: Jesus de Nazaré está morto.
Você acha que eu acredito que um João ninguém crucificado, né? Que um João ninguém que foi colocado na cruz, que um João ninguém que foi no Calvário, e é claro que Paulo, no seu entendimento, né, poderia argumentar. A própria Bíblia diz: maldito é aquele que foi colocado no madeiro. Então Saulo, no seu conhecimento, no seu entendimento, falou: você acha que eu vou pensar? Você acha que eu vou acreditar num João ninguém crucificado, que é o Messias prometido? Você acha? Poderia colocar alguém na parede com essas respostas. Olha, de acordo com a nossa lei, qualquer um que é colocado no madeiro é maldito, é desprezível, é um ser desprezível. Você acha que eu vou acreditar? Você acha que eu vou aceitar? Você acha que Deus ia pegar um falso profeta e transformá-lo no Messias e colocá-lo como Messias? Certamente, esse seria algumas respostas de Saulo, que transformou em um Paulo, se ele fosse indagado. Com certeza, dependendo das pessoas que ele encontrasse ali, ficaria sem resposta. Porque, repito, Paulo, nós sabemos, era um homem culto, preparado, estudado. Não é? Para debater com ele, para enfrentá-lo, com perguntas e respostas. Em outras palavras, tinha que ser bom, porque senão ele colocava no bolso. Certamente, essas seriam as respostas. Não é? Mas apesar do seu entendimento, apesar da sua erudição, apesar da sua sabedoria, do seu conhecimento, Saulo estava espiritualmente cego. Na verdade, ele não compreendia nada, na verdade, ele não entendia nada do que estava escrito no Antigo Testamento a respeito do Messias. Não entendia nada. Ele estava cego, espiritualmente, falando. Não é? O seu entendimento, ele estava certo, ele era o bambambam, ele estava defendendo Deus, ele estava a serviço de Deus, mas na verdade ele estava espiritualmente cego. Cego. E aí, como diz o texto, furioso. Porque no início dos versículos aqui, do capítulo 9, ele vai ao sumo sacerdote e fala: me dê cartas, me dê autorização. Porque, em outras palavras, não basta só o meu desejo, a minha raiva, né? Não é suficiente, mas eu quero cartas, eu quero autorização, porque se alguém me barrar, olha, eu tenho autorização aqui do sacerdote para matar os cristãos, eu recebi autorização, eu tenho autorização para isso. Então o texto diz que ele vai lá e ele perde cartas, porque se ele encontrasse alguém, ele poderia, em outras palavras, passar ao fio da espada. Então, Paulo, ele representava um perigo muito grande. Devastou muitas igrejas, perseguiu muitos cristãos. Mas quando ele está no caminho de Damasco, e lá em Damasco havia uma grande população de judeus. Então Paulo vai lá, no seu cavalo, todo pomposo, mas o texto fala que de repente Paulo está no chão. De repente Saulo vem ao chão. E ele não foi derrubado por uma insolação. Ele não foi derrubado porque de repente o sol raiou lá e Paulo se assustou e caiu do cavalo. Não. O texto fala que de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu.
Paulo não caiu porque ele sofreu um ataque. Não. Não. Mas Paulo caiu porque nesse momento aqui ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro direto com Jesus. Embora ele houvesse ameaçado muita gente, perseguido muitos cristãos, mas foi necessário que ele tivesse um encontro direto com o Senhor, um encontro direto com o Senhor, para que a sua vida ela fosse mudada. E nós imaginamos que Paulo lá, por volta do meio-dia, não é? Ele está ali caminhando, e ele vê essa luz que resplandece do céu, e ele vem ao chão. Mas como o Senhor já tinha o seu plano traçado para dar continuidade. E aqui então, nós vemos a continuidade do plano do Senhor em levar o Evangelho. Porque quando Saulo, ele cai por terra, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? E muitas vezes nós achamos que estamos sendo perseguidos, né? Achamos que alguém está nos perseguindo por causa do Evangelho, achamos que alguém... Mas eu quero abrir um parênteses aqui para você que... Quando você achar que alguém está perseguindo você, ele não está perseguindo você por causa do Evangelho, está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então deixa por conta dele, não se preocupe em... Não se preocupe em reagir, em se vingar, não. Está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Porque Saulo achava que estava perseguindo os crentes, os cristãos. Mas olha aqui, o que o Senhor vai falar para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, você não está perseguindo os meus, você não está perseguindo os do caminho, você está me perseguindo. E aí Saulo perguntou, olha o plano do Senhor, já aqui, ó. Saulo perguntou no versículo 5, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas lá no capítulo 26, Paulo diz que aqueles que estavam com ele caíram por terra, ouviram um som, mas não compreenderam as palavras proferidas do céu e ficaram confusos. Não entenderam nada, não compreenderam nada. Certamente olharam para Saulo e falaram: o que está acontecendo? E naquele dia, quando aconteceu esse clarão, quando Saulo ouve a voz do Senhor, Paulo faz grandes descobertas ali. Que de fato, Jesus existia. Que de fato Jesus
estava presente. Que de fato, o que os cristãos estavam testemunhando era verdade. Naquele momento ele entendeu, ele compreendeu isso. Naquele momento ele teve essas descobertas na sua vida, essas grandes descobertas. Que Jesus de Nazaré estava vivo. Embora ele se recusava a aceitar essas testemunhas, mas nesse dia, naquele momento, ele pôde ter essa convicção. Não, realmente, não é que ele existe, realmente, porque ele falou comigo, porque ele mexeu comigo. Saulo se recusava a aceitar isso, mas foi necessário que ele tivesse um encontro diretamente com Jesus. Foi necessário que ele tivesse um encontro direto com o Cristo ressurreto. Foi necessário que ele tivesse esse encontro para que ele pudesse mudar de opinião. Como falamos, ele perseguiu os cristãos, e se fosse alguém mais ou menos do seu nível, talvez não iria convencê-lo. Mas ao ter esse encontro com o próprio Deus, aí não teve como ele escapar, ele teve que se dobrar, na verdade, ele foi colocado ao chão, para que ele pudesse entender e compreender tudo isso. A sua opinião precisava mudar. Ele precisava mudar a sua opinião a respeito do Cristo. Ele precisava mudar a sua visão. Ele precisava mudar o seu entendimento. Ele precisava se arrepender. Ele precisava entender que ele não era o dono da verdade. E quando isso acontece, ele entende o quê? Que ele era um pecador perdido. Que ele estava cego. Não é? Mas naquele encontro com Jesus, a sua vida começou a mudar. A sua vida começou a mudar. Ele passou a entender, a compreender que ele corria um grande risco em ser julgado por Deus, porque ele era um pecador. Mas a partir de agora, ele passa a entender, ele passa a compreender. A partir desse encontro com Jesus, a sua vida muda, seu pensamento muda, a sua postura muda, os seus valores começam a mudar. A partir desse encontro. E aí então, como nós lemos os versículos adiante, seus olhos foram abertos, não é? E aí então, ele passa a entender e a compreender que o Senhor tinha uma incumbência, o Senhor tinha algo para eles, tinha algo para colocar nas suas mãos, tinha algo para entregar para eles. Então, esse homem zeloso, furioso, se tornaria o apóstolo dos gentios. Esse homem até então, furioso, esse homem até então, que respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, a sua vida começa a mudar. E de perseguidor, ele passa a ser um pregador. De um perseguidor, ele passa a ser um ganhador de almas. De um perseguidor, de um homem que esperava ameaças de morte, Paulo agora, ele respira, mas para ganhar vidas,
para salvar vidas, para conquistar almas. Agora, a sua respiração, o seu desejo é diferente. Por quê? Porque ele teve um encontro com o próprio Deus. De perseguidor, um pregador. De um legalista, né? Eu sei tudo. Eu conheço tudo. Eu estudei nas melhores escolas. Ele passa a ser um proclamador da graça de Deus. É isso que nós encontramos aqui nesse texto. Até então ele estava agindo como um animal selvagem. Mas a partir desse encontro com Deus, ele passa a ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Ele passa a ser um vaso de honra nas mãos do Senhor, para pregar o Evangelho até os confins da terra. Que transformação, que mudança, que transformação, que mudança Saulo teve nesse encontro com Jesus. E passou a ser chamado de Paulo. O encontro com Jesus faz isso. O encontro de Jesus faz isso. Então que a sua oração seja essa, que a nossa oração seja essa. Dentre muitos desafios que nós temos, se tem alguém à sua volta, se tem alguém na sua casa, não é? No seu trabalho, na sua família, e certamente na campanha da família foi falado sobre isso. Alguém que você tem falado do Evangelho da graça, mas essa pessoa não se rende, ela não se dobra, ela não se... Ore para que ela possa ter um encontro com Deus. Ore para que o Senhor possa ir ao seu encontro. Porque a presença do Senhor, ela transforma. Ela muda. Paulo resistiu, mas quando ele teve esse encontro com Deus, não teve como fugir. Não teve como fugir. Fugiu dos cristãos, fugiu de tantos outros. Mas nesse encontro com Deus, ele teve que se render. Na verdade, ele foi derrubado, como eu disse, né? Do seu cavalo, ele veio ao chão. Teve que ser carregado para que ele pudesse entender e compreender que ele era um pecador e que a sua visão precisava mudar, seu conceito, as suas ideias precisavam passar por mudanças. O encontro direto com Deus faz isso. Se alguém tem resistido, o Senhor pode mudar. O Senhor pode mudar. Amém? Que essa palavra ela possa ficar no seu coração. E repito, se alguém está resistindo o Evangelho, fala: Senhor, tenha um encontro com ele, tenha um encontro com ela. O Senhor tem os seus meios, a sua maneira. Saulo foi através desse clarão. Saulo todo seguro de si mesmo, mas de repente ele se vê ao chão e se torna então um proclamador da palavra do Senhor. Feche seus olhos.
Eu sei que tem muitas coisas que você precisa colocar diante do Senhor. Mas como eu disse, talvez alguém próximo de você precisa ser transformado, a sua vida precisa ser mudada. Os seus conceitos, as suas ideias sobre Deus precisa ser mudada. Talvez você tenha tido embate com essas pessoas, ou embate com alguém da sua casa, porque ele não quer aceitar, ele não quer compreender. Mas o encontro com Jesus, direto com Ele, pode fazer essa mudança, pode fazer essa transformação, pode mudar essa ideia, pode mudar esse pensamento. Pai de amor, que transformação hoje Paulo passou a ter esse encontro com o Senhor. Que transformação, que coisa maravilhosa, que encontro maravilhoso, que transformação Paulo sofreu. Seus pensamentos, suas ideias sobre Deus, em achar que ele era zeloso. E quantos hoje, que muitas vezes se vê nessa situação, zeloso, mas na verdade é um pecador, é um legalista, é o dono da verdade, que precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E assim como Paulo passou por essa transformação, Pai, nós oramos para que nós possamos ver, Senhor, seja na nossa própria casa, os nossos familiares, Pai, a transformação acontecendo, mudança de caráter, mudança de pensamento, de atitudes, de postura, mudança de ideias a respeito do Senhor, Pai, que isso possa acontecer. Ó Deus, que nós possamos levar esse exemplo, esse testemunho de Paulo para as nossas vidas, e que nós possamos presenciar, Senhor, essa transformação, salvação, seja nosso ciclo de amizade, nossos amigos, no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro da nossa própria casa, que nós possamos presenciar e testemunhar essa transformação para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Glória a Jesus. Pastor Wagnaldo, venha cá, querido. Quem já orou por ele hoje? Hoje. Pode ficar sem constrangimento, só. Quem já orou por ele hoje? Citou o nome, Senhor, meu pastor, meu. Quem quer vir orar por ele aqui, agora? Colocar as mãos sobre ele. Minha mão, falei com ele a semana passada, pastor, estou meio baqueado ainda, pastor, estou meio aqui. Só que de tempo em tempo ele fica meio, né? Mas vamos orar, né? Para que o Senhor restaure a sua saúde. Né? É o seu pastor, ele precisa estar bem, precisa estar inteiro, precisa estar. Né? Então vamos orar. Para que o Senhor restaure, para que o Senhor dê saúde. Né? Para que a sua imunidade, né, esteja ali, esteja nas suas mãos, para que no próximo culto você possa vê-lo bem, você possa vê-lo bem. Amém.
Jesus. Sim, Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Tu és o Deus de toda glória, de todo louvor. Tu és o Todo-Poderoso, Pai. O Deus a quem nós recorremos, Senhor, Deus, em todo tempo, Senhor, em toda situação, seja na alegria, seja na doença, seja na dor. E neste momento, Pai, nós queremos, Senhor Deus, invocar o Teu nome, Senhor Deus, o Teu poder sobre a vida do Teu filho, Senhor, do pastor Wagnaldo. Senhor amado, o Senhor impôs as Tuas mãos sobre tantas pessoas, e tantas foram curadas, Senhor. O Senhor colocou as mãos nos olhos do cego, ele foi curado. O Senhor colocou as mãos sobre os enfermos, sobre aqueles que estavam, Senhor Deus, possessos, sobre todos aqueles que tinham necessidades, e ninguém saiu vazio, Senhor. E nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o nosso Deus. E neste momento queremos nos unir em oração, Pai, e repreender todo o mal sobre a vida do Teu filho, toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Senhor Deus, clamamos, Senhor Deus, Senhor Deus, Ele é o santo aqui da igreja, Senhor, o anjo da igreja, Senhor Deus, que o Senhor tem escolhido e levantado para levar a palavra, Senhor, às Tuas ovelhas. Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor Deus, assim como Paulo, que recebeu o toque de Ananias, que impôs as mãos, ele voltou a enxergar. Nós colocamos a nossa mão sobre o Teu filho, que seja a Tua mão sobre a vida dele, em nome de Jesus, Pai, que toda enfermidade, Senhor Deus, que saia em nome de Jesus, e que o Senhor esteja fortalecendo a imunidade do Teu filho, Pai. Abençoa a saúde dele, Senhor Deus, que ele tenha ânimo cada vez mais, que ele seja motivado por Ti, Pai, em todo tempo, em toda situação, Senhor Deus. Em nome de Jesus, oramos e clamamos, Senhor, e reconhecemos que Tu és poderoso, Pai, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós Te pedimos ou imaginamos. Por isso, Senhor Deus, nós Te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Wagnaldo, que tem nos encaminhado, Senhor Deus, que tem nos guiado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, sempre à mente e ao coração dele a Tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos a restauração do corpo dele, Senhor, da saúde dele, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. E meu nobre Wagnaldo Pacheco, que eu chamo carinhosamente, né? Pastor Wagnaldo, só permita-me fazer menção aqui no dia 21. Dia 21, nosso culto de ação de graças em Tubarão. 60 anos. Então, se você deseja saber como aconteceu a igreja de Filadélfia, você vai ter a oportunidade de saber. Como é que nasceu a igreja? Como chegamos até aqui? Não é? Como a igreja chegou em Tubarão? Como chegou em Capivari? Então, nesse dia, você vai ter a oportunidade de conhecer com mais profundidade, né, o ministério da igreja Filadélfia. Tá bom? Está sendo divulgado, mas só para compartilhar um pouco com vocês. Não é? Rodrigo, quanto tempo tem de Filadélfia, Rodrigo? 25. Regina, cadê a Regina? Nem sabe, né? Perdeu até a conta. Ai, meu Deus, 36 anos. Alguém fala assim, na mesma igreja? Na mesma igreja, 36 anos, porque hoje está um tal de
Um mês aqui, um aninho lá, 6 meses lá ali, né? Agora 30 anos numa igreja só. Então, Senhor, nos dá graça de estarmos chegando aos 60 anos. E você faz parte dessa história. Então, esteja lá no dia 21, né, para nós juntos agradecermos ao Senhor. Podemos encerrar? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação e o conforto do Espírito Santo permaneçam em vossos corações, hoje e para todos sempre. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.